Definitivamente nosso dinheiro foi muito mal gasto em 2025. Saiu um levantamento da Folha de São Paulo mostrando que o Botafogo foi disparado o clube brasileiro que mais gastou dinheiro em reforços para essa temporada. E aí, para olhar, mesmo com 629 milhões e 400 mil reais gastos em reforços para o jogo do próximo final de semana do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, o Botafogo simplesmente só tem um zagueiro para relacionar. O Jair foi embora, o Barbosa está suspenso, o Pantaleão está machucado e sobrou o Davi Ricardo, que deve fazer dupla de zaga com o Newton, porque é o que dá. E aí talvez o Newton vindo pra zaga a gente tenha um problema no meio campo, porque o Alan tá suspenso e joga do lado do Marlon Freitas. Talvez você vai ter que forçar o Danilo a ficar bem fisicamente pra jogar os 90 minutos. E porra, essa discussão aqui não é uma discussão que deveria acontecer para um clube que gastou 630 milhões quase de reais em reforços. A título de comparação, o Palmeiras, que fez o seu ano aí mais gasteiro dos últimos anos, gastou 534 milhões, enquanto o Flamengo gastou 315. E aí, vamos ver aqui os gastos. O Danilo joga isso aqui lá pra cima, porque só o Danilo foi 142, acho um puta reforço. O Arthur Cabral, 95 milhões, gosto dele, mas eu acho que aqui tem dinheiro demais. Santi Rodrigues, 85 milhões e 400 mil reais. Isso aqui pra mim é inacreditável. O Jair, que já foi até embora, mas a gente pagou no começo da temporada 71 milhões e 500 reais. O Arthur, ponta direita, tá aqui 62 milhões de reais, carinho também. Montoro, talvez a melhor contratação em custo-benefício pela idade, pelo futebol que joga, 50 milhões de reais. Juan Cruz, custou 43 milhões de reais. Para você ter noção, se a gente pegar aqui Natan Fernandes e Arthur, dois jogadores que jogam pelo lado direito, você gastou 100 milhões de reais para dois jogadores da mesma posição e nenhum deles resolve o teu problema. Se você somar o que o Botafogo gastou no Santi, no Arthur e no Natan Fernandes, saía mais barato e você teria até mais entrega de futebol se comprasse o Samuel Lino, que foi o que o Flamengo fez, por exemplo, e a mesma posição. Mas enfim, seguindo aqui, Davi Ricardo, ótima contratação também pelo custo-benefício, 11 milhões de reais, o Natan eu falei ali 43, Léo Link 10,8, Elias Manuel 5,7, não só satisfeito em ter o Elias Manuel, o Botafogo ainda pagou para ter. Eu acho que tinha que pagar para não ter. Assim, quando houve o risco dele vir para o Rio de Janeiro, tinha que pagar 6 milhões de reais, até 10, para ele não vir. Mas o Botafogo pagou 5 para ele vir. O Pantaleão, outra contratação magnífica, 5 milhões de reais. E os jogadores que chegaram de graça. O Joaquim Correia, o Marçal, que conta como contratação porque saiu e voltou lá em janeiro. E o Mastriani, que... Mas quando você vê, primeiro, o que o Botafogo tinha do ano passado para esse ano, você vê como o trabalho foi mal feito. Porque a gente tinha um elenco pronto que precisava, talvez, de reforços pontuais e algumas eventuais trocas que iriam acontecer. O Almada, o Luiz Henrique iam embora. Mas você tinha ali uma base muito bem montada, campeã, testada, entrosada, que você trazia ali 3, 4 jogadores, gastava menos da metade do que se gastou aqui e você tinha um elenco magnífico para esse ano. A gente decidiu ir pelo caminho contrário, como o próprio Textor disse, o plano para 2025 era vender muito e gastar mais ainda. Ele fez isso, ele vendeu o elenco inteiro, praticamente todo o time titular do ano passado já foi embora nesse momento, o banco de reservas do ano passado foi embora completo e a gente gastou mais ainda daquilo que a gente recebeu. Só que olha os gastos aqui. Convenhamos que não só não valeu a pena, como tem muito buraco. Porque pior do que você contratar jogador ruim é você contratar muitos jogadores para determinadas posições e ainda assim, mesmo gastando 630 milhões, você tem um cobertor curto. Ao ponto de você ter um cartão aqui, você tem uma lesão ali, você não tem zagueiro para jogar no final de semana. Como é que explica que um time que gastou 630 milhões de reais quando precisa de um volante ali para entrar e substituir um machucado, esse volante é o Newton? O Newton é uma opção de elenco para um time que gastou 630 milhões de reais e nada contra o Newton, tá? Nem acho ele o pior jogador do mundo, assim, ajuda. Mas tá no patamar que o Botafogo precisa hoje? É natural você precisar ali de um atacante pro segundo tempo ali, para mudar o jogo, você tá perdendo. O que você tem de opção ofensiva ali no banco de reservas? Natan Fernandes, Mastriani, talvez um Arthur, Matheus Martins, que acho até bom jogador, você tinha Juan Cruz e Elias Manuel até pouco tempo atrás, enfim, essas opções são opções de um elenco que gasta 630 milhões de reais. Assim, o custo-benefício tá legal pra vocês? Porra, pra mim tá horroroso. E, assim,
O nosso scout, que desde o começo da SAF se destacava por contratar muito barato e às vezes até de graça, como foi o caso do Igor Jesus, jogadores de primeira linha, simplesmente inverteu o seu modelo de trabalho. Ao invés de contratar jogadores craques de graça, a gente contratou jogador ruim muito caro. Enfim, é uma mudança de filosofia tremenda que a gente está vendo aqui. E aí você vê, a gente está aí em agosto e a gente precisa não de reforços pontuais, a gente precisa de elenco, a gente precisa de jogador para jogar. E quando a gente fala de planejamento, a gente está falando exatamente disso. Quando a gente estava reclamando que o planejamento estava uma merda lá em janeiro, a gente estava reclamando exatamente disso. E quem planta um planejamento de merda, colhe não ter zagueiro para jogar no Campeonato Brasileiro no final de semana.